Marie del Priore. Do outro lado, a história do sobrenatural e do espiritismo. 2. A nova moda, as mesas volantes e o espiritismo. O sobrenatural não existe. A frase é de Allan Kardec. Mas mesmo assim a reação da Igreja não tardou, e suas ideias foram barradas pelos defensores da ortodoxia católica. Além do ateísmo e de diversas correntes espiritualistas que pipocavam na época, a Igreja Católica respondeu ao espiritismo com a severa condenação. E ela se fechou em copas. Roma seria representada pelo movimento ultramontano, conjunto de ideias e doutrinas que afirmavam a infalibilidade do Papa. Ou por nada. A hostilidade católica foi vigorosa, pois a Igreja via no espiritismo uma tentativa de modernizar a necromancia, condenada por tantos concílios. Mas houve também um grupo que entendia tais ideias como uma forma de ecletismo espiritualista, em moda na Europa, e que aqui no Brasil funcionou por razão simples. A adoção dessas teorias não implicava um rompimento com o catolicismo. Seu prestígio, aliás, era inquestionável. Como disse uma historiadora, frequentavam-se as missas e procissões assim como as lojas maçônicas ou as reuniões positivistas. Da mesma forma consultar-se-iam os médiuns receitistas, nos finais do século, sem renunciar à crença oficial. No Brasil, desde sempre, as crenças populares misturaram o culto dos santos católicos aos rituais de origem indígena ou africana. Mas, nos meios intelectuais e burgueses, preferiam-se respostas buscadas das doutrinas constituídas cientificamente. A primeira que mereceu adesões foi o magnetismo, que teve jornal próprio, nascido em 1860, o Jesus e Mesmer, título que confirmava a filiação cristã. O mesmo grupo fundou, em seguida, uma sociedade de propaganda do magnetismo, com a presença de muitos médicos da Escola de Medicina do Rio de Janeiro. Buscaram-se outras respostas nas expedições científicas e nas discussões sobre a origem dos homens. Em 1832, Charles Darwin passou pelas praias brasileiras a bordo do navio inglês Beagle, viagem na qual coletaria dados para detonar a ideia de que descendíamos de Adão e Eva, e para impor a noção de seleção natural. Outra réplica chegou na forma da doutrina que conciliou o racionalismo de filósofos e cientistas com a crença na sobrevivência do espírito e seu progresso infinito, a doutrina espírita. O ser humano evoluiria espiritualmente, também. Mas qual Brasil tais ideias iriam encontrar? Um império em transição. Ainda nas décadas de 1870 e 1880, ninguém sabia onde as mudanças levariam. Mas havia um desejo de coisa nova. Novo, sinônimo de outras palavras que encantavam: futuro, modernidade, cientificidade, desenvolvimento. As mesmas reproduzidas pelo recém-fundado Centro Família Espírita, de São Paulo, que reconhecia a necessidade de uma república profana que marchasse correta pela senda da justiça, da ordem e do progresso. Fora daqui não se falava em século caduco. O regime patriarcal, que vigorava até então, declinava. Consolidava-se o mercado capitalista e se pensava na passagem do trabalho escravo para o livre. Havia uma preocupação com o futuro, o da nação e o do homem. Essa preocupação importava em repúdio ao passado e ao próprio presente, como explicou Gilberto Freire. Um passado e um presente escravistas, monárquicos, inferiores em relação ao futuro liberal e republicano já vivido por nações progressistas como a França, a Suíça, os Estados Unidos, nações nas quais o Brasil deveria se inspirar, afastando-se das arcaicas como as ibéricas. Os países também evoluíam. A vontade de mudança se expressava na batalha entre o nacional e o estrangeiro, entre o antigo e o moderno. Cozinheiras baianas contra chefes franceses, o candeeiro de folha de mamona contra o de querosene belga, o tamanco contra a bota, o chapéu de sol contra a sombrinha, a mula contra o bonde, a roca de fiar contra a máquina de costura, o penico contra uma terclosete, a procissão contra o vaudeville. Uma exposição organizada no Museu Nacional pelo pastor James Fletcher exibia produtos norte-americanos provando que nas Américas havia uma cultura que competia com a europeia em refinamentos técnicos. Por que não adotá-los? As máquinas Made in USA, Estados Unidos da América, pareciam mágicas. E, pensando nesse novo mundo de tecnologia, Júlio Verne, em tradução portuguesa, encantava leitores com histórias sobre viagens fantásticas ao centro da Terra ou ao fundo do mar. Contra o silêncio das noites, foi o momento do gramofone, do fonógrafo e da iluminação a gás. Da construção de estradas de ferro, que timidamente começavam a rasgar as franjas dos centros urbanos em direção ao interior.
da comunicação do Brasil com a Europa pelo cabo submarino. Contra a tosse, chegava o bromil. Crescia a miscigenação com a chegada de imigrantes e o fim da importação irregular de africanos. Houve a irradiação do protestantismo e, ao mesmo tempo, se assistiu ao revigoramento do catolicismo e do espiritismo. Envelhecia Dom Pedro II em seu triste claustro de convento pobre, definição que deu um escritor sobre o Palácio de São Cristóvão. Vivia como um burocrata inexpressivo, sem majestade, cheio de virtudes domésticas, mas a negação do chefe de Estado reclamado pelas circunstâncias. Os oficiais do exército se tornavam republicanos por meio do positivismo. O Manifesto Republicano anunciou tempos novos, e a Lei do Ventre Livre marcou o início do fim do escravismo. Emergiam grupos de jornais abolicionistas. A cidade levava a melhor sobre as zonas rurais. Os antigos barões e condes, grandes proprietários de terras, agora eram médicos ou advogados, enfim, classe média interessada em novidades. Os esportes, notadamente os de origem inglesa, a criação de zebus e a valorização da borracha amazônica estavam na ordem do dia. Passou-se a usar fraque e polainas, a tocar flauta e violino. As crianças, a circular de velocípede. Pequenos eram batizados com nomes americanos: Edison, Nelson, Milton, Darwin, Elizabeth, Marie, Gladstone. O federalismo americano inspirava os republicanos. O espírito progressista estava em toda a parte e havia intelectuais para quem era preciso destruir todo o passado já imprestável, encanado na escravidão, no clero e na nobreza. Diante de tantas mudanças, a cidade do Rio de Janeiro permanecia a mesma. Contou o engenheiro Luiz Rafael Vieira Souto, que ela se apresentava com ruas tortuosas, mal arejadas e sem escoamento para as águas das chuvas, exibindo casas apertadas além de todo o limite, sem luz, sem ventilação e outras condições indispensáveis à saúde, sem arquitetura, nem alinhamento, as praias pedindo cais, os pântanos clamando por aterros, os mercados de frutas e hortaliças exigindo melhor situação, as praças, melhor arborização e calçamento. Afinal, como ele mesmo sublinhava, quem diz cidade, diz civilização. E, nessa, faltava decoro, humanidade, amor próprio nacional. O progresso do país pedia que se melhorassem urgentemente as condições de vida na capital, insistia Vieira Souto em 1875. Enterros não eram mais admitidos dentro das igrejas, só em cemitérios. Discutia-se a importância do casamento civil, da liberdade religiosa, a separação entre igreja e Estado, e, sob pressão, a ortodoxia católica se enfraquecia. Nas sessões a pedidos dos jornais, multiplicavam-se as vozes defendendo uma ou outra crença diferente. A própria Igreja Católica, nos sermões dominicais, queixava-se da qualidade de seus fiéis. O padre Lopes Cameron que fustigava as mulheres que prometiam missas às almas do purgatório, que prometiam novenas a Santo Onofre, responsos a Santo Antônio, para que os santos e as benditas almas intercedessem junto a Deus, para fazer as pazes com os amantes, com quem brigavam. E dizia mais, as mulheres ordinariamente só têm por prodigiosos os santos que não estão nos seus oratórios, e que residem em igrejas bem distantes de suas casas, e que tudo é por causa do passeio da romaria. E atacava os falsos fiéis, homens de péssimos costumes, que raras vezes ou nunca se confessavam, que não davam esmolas por amor de Deus, usurários, caloteiros e velhacos que passavam o tempo a dizer que queriam proteger o trono ameaçado e o altar. Isto é, a monarquia e a religião, ambas muito enfraquecidas. Esmagado por tantas mudanças, o império se tornou sinônimo de declínio, imobilismo, atraso. Na capital, novo e velho conviviam. Novidades e ciência, contra tradições. E, em resposta a essas tensões do tempo, alguns católicos se entrincheiravam na obediência cega ao Papa enquanto cresciam práticas religiosas afinadas com a ciência, caso do espiritismo e do positivismo. Ou cresciam os adeptos da Sociedade Teosófica, com sede em Madras, na Índia, que ensinava a fraternidade acima de tudo. Mantinham-se as tradições africanas de invocação de deuses e curandeiros. E cristãos deixavam a igreja dos Barbadinhos e cruzavam a travessa do castelo, onde se encontrava a macumba do Pai Gambá. Depois de perguntar o programa do culto Jejenagô, voltavam à noite. Na hora do sacrifício da galinha preta e do pombo branco, pediam aos deuses da macumba o mesmo que pediam aos pés da Virgem ou à imagem do Salvador. O catolicismo não era abismo, mas ponte para outras crenças.
Esbarrava-se em toda parte com a presença do sobrenatural. E tudo valia a pena, se a alma não fosse pequena.